Observe atentamente a figura que representa os horizontes do solo. Tomando por base a ilustração e os conhecimentos adquiridos sobre o assunto, avalie as afirmativas que se seguem. Letra A. A figura mostra uma sequência vertical de camadas, perfil do solo, na qual o horizonte O se destaca por sua elevada concentração de matéria orgânica vegetal e animal, em diferentes graus de decomposição. Observando aqui o horizonte O, nós vemos a quantidade de matéria orgânica depositada aqui e que é o responsável principal pela produtividade agrícola. Portanto, por enquanto, afirmativa verdadeira. Enquanto o horizonte D, que é esse aqui, corresponde à rocha matriz ou rocha inalterada. Afirmativa A, afirmativa verdadeira. B. A fertilidade natural do solo depende fundamentalmente de dois fatores. Já errou aqui, Ele coloca clima local, que desencadeia o processo denominado intemperismo, que é a desintegração e decomposição da rocha, e da quantidade de humus presente, sobretudo nos horizontes A e B. Na verdade, além desse humus, nós temos a qualidade da rocha, vai interferir fundamentalmente nesse processo. A forma do uso desse solo pelo ser humano, embora se refira a natural, é antes da interferência humana. Mas a afirmação já estaria errada, porque são múltiplos fatores que interferem nesse processo. Portanto, múltiplos fatores, aqui torna, portanto, a afirmativa falsa. B, incorreta. Continuando a análise dessa questão. A próxima lacuna, a lacuna C. Diferentes culturas agrícolas, como café, soja, algodão, retiram do solo diferentes quantidades de macronutrientes. Aqui é muito importante lembrar. Qual é a interpretação que nós demos a essa alternativa? Que café, soja, algodão, cada uma delas retira nutrientes diferentes. Nutrientes 1, nutrientes 2, nutrientes 3. Ok? Ok. Por essa razão, monoculturas prolongadas de café vai tirar sempre o nutriente 3. Monoculturas prolongadas de soja, sempre o mesmo nutriente vai ser extraído. Monoculturas prolongadas de algodão, sempre vai explorar o mesmo nutriente. Não é que essas monoculturas extraem diferentes nutrientes, mas cada uma delas sempre o mesmo nutriente. Por essa razão, monoculturas prolongadas, como a do café, nas terras roxas do Planalto Meridional, perfeito, e da cana-de-açúcar, no solo nordestino de Massapê, a zona da mata, são práticas agrícolas desaconselháveis. Portanto, verdadeira essa afirmação. Houve quem interpretou de outra maneira, de que essas monoculturas extraíam nutrientes diversos. Mas aí já estaria errado aqui em cima, e tanto que aqui ele confirma. Realmente a frase de cima ficou ambígua, mas de acordo com a continuidade do texto, ela confirma a interpretação de que cada uma tira um tipo de nutriente. Por isso, verdadeira. D. O horizonte A, que contém as raízes dos vegetais, sofre normalmente perdas de minerais, ferro e alumínio, pelo processo de lixiviação. Esse fenômeno é bastante comum em climas tropicais semiáridos, como o sertão nordestino, ocasionando o esgotamento precoce do solo. Portanto, ele define que no horizonte A, onde contém as raízes dos vegetais. Falso. Aonde acontece isso é no horizonte O, que é aquele que está exposto, que está, portanto, na superfície, que passa por esse processo de empobrecimento do solo, depois da retirada da vegetação natural e do uso intensivo de produtos agrícolas, de insumos agrícolas, assim como a monocultura. Portanto, a afirmativa D é falsa. E, com a introdução de fertilizantes químicos e pesticidas,
a produtividade agrícola aumentou consideravelmente e a indústria química passou a exercer um verdadeiro monopólio sobre a agricultura. Esse aspecto é mais evidente nos Estados Unidos da América e nos países europeus mais desenvolvidos, atualmente líderes na produção mundial de alimentos. Aqui essa parte está incorreta. Por quê? Porque a liderança, os líderes da produção de alimentos é a América do Sul, principalmente, e o continente africano em algumas áreas possui liderança, assim como a Ásia. Ou seja, não são os desenvolvidos que têm a maior produtividade agrícola. E também essa afirmação é falsa, porque o uso de fertilizantes químicos e pesticidas, comparativamente à produção ecológica, ela diminuiu a produtividade por hectare plantado. Portanto, letra E é falsa também. Assim, chegamos à sequência final aí, que é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e falso. Resposta, portanto, da questão. Fazendo apenas essa observação na letra C, que houve quem interpretou diferente, dizendo que as monoculturas eram extratoras diversificadas. Não é isso que a questão quis dizer, portanto, é a afirmativa verdadeira.